seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu leio e vocês repetem em seguida. Vamos lá. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Amém? Vamos orar então. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso. Ah, Senhor, nós queremos entender melhor esta palavra. Nós já lemos, nós já até repetimos essa palavra, mas nós queremos agora mergulhar, queremos nos aprofundar, queremos entender, compreender e assimilar a Tua santa palavra, porque a mesma palavra que agiu na vida dos grandes homens de Deus e mulheres do passado é o Deus vivo e poderoso que age hoje em nossas vidas. Então, meu Pai, vem com o Teu poder, com a Tua presença, unge os ouvidos a ouvir, a mente a entender, o coração a receber, os lábios a pregar, e que a palavra do Senhor ela vá, percorra toda a terra e produza o resultado pela qual está sendo mandada e enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Digam amém, Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, irmãs. Olha só, queridos. Veja que forte isso. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, depois que ele assume a liderança do povo de Israel, depois que ele assume ali o reinado, onde ele havia esperado 18 anos, né? Porque ele não queria jamais matar Saul para assumir o trono, né? Ele teve até oportunidades de fazer isso, mas ele não fez. Por quê? Porque ele tinha aquele entendimento que ele não poderia jamais se levantar contra um ungido do Senhor. Então Davi, ele esperou 18 anos, até o próprio Deus levar o rei Saul para uma batalha, e dentro daquela batalha, ele perdeu a sua vida, né? Os seus filhos que iam reinar no lugar dele também perderam a sua vida, e aí Deus pegou Davi e colocou ele como rei de Israel, 18 anos depois que ele havia sido ungido rei de Israel. Amém? E desde então, depois daquela unção de Deus na vida de Davi, o Espírito Santo se apoderou de Davi. A palavra de Deus ela diz que depois que Samuel ungiu a Davi como rei de Israel, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Quer dizer, o que é o Espírito de Deus? É a presença de Deus. É Deus em espírito agindo em quem? Em nós. Amém? Então, Davi sabe que tudo que está acontecendo na sua vida, os livramentos de Deus, a proteção de Deus durante aqueles 18 anos, porque quantas vezes Saul não tentou tirar a vida de Davi, né? E Davi sabe que Deus foi livrando de todos os lados, guardando, protegendo, e tudo aquilo ali era por causa do quê? Da presença de Deus na vida de Davi. Amém? E quando Davi, ele começa a crescer, e a Bíblia diz aqui, você pode ver comigo, ó, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, acompanha aí. 2 Samuel 5,10 vai dizer o seguinte, ó. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Está vendo aí? Ó? Por que Davi ia crescendo e aumentando? Porque Deus era com ele. E como é que Deus era com ele? Deus era com ele através do seu Espírito. Amém, gente? Deus em Espírito agindo em Davi. Versículo 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Diga amém. Então Davi entendia, tudo que está me acontecendo, tudo que está me sucedendo, é porque Deus é comigo, Deus está comigo nessa batalha. Isso aí é resultado da presença de Deus na minha vida. E o que é que vai acontecendo?
Davi ele entende isso. E então, quando ele conquista a cidade de Davi, ele fala, poxa, eu estou aqui, mas a arca de Deus não está. E o que é que representava a arca de Deus naquele tempo? A presença de Deus. A arca de Deus, ela representa a presença. Então Davi pensou assim, poxa, eu estou aqui, Deus tem me abençoado, é uma bênção, é uma maravilha, mas olha só, eu estou sem a arca de Deus, eu estou sem a presença de Deus na minha cidade. Eu preciso atrair a presença de Deus, eu quero a presença de Deus dentro da minha cidade. E o que é que ele coloca no coração? Eu vou trazer a arca de Deus. Eu vou trazer a arca de Deus para essa cidade. Amém? Em outras palavras, eu vou trazer a presença de Deus para essa cidade. Diga amém. E aí, por que Davi ele quer tanto a arca de Deus ali com ele? Por quê? Porque Davi sabe que a arca representa o quê? A presença. Diga glória a Deus. A arca representa o quê? A presença. Diga amém. Glória a Deus, igreja amada. Então compreenda isso em nome do Senhor Jesus. Olha só, o que havia dentro da arca de Deus ali? O que havia dentro daquela arca de Deus? Havia, a vara de Arão que floresceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Havia a vara de Arão que floresceu ali dentro. Havia também o maná, que representava o próprio quê? O próprio pão. Glória a Deus. Havia o maná. E havia também duas tábuas com os 10 mandamentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ali dentro da arca havia a vara de Arão, havia o maná, que é o pão, e havia os 10 mandamentos. E o que é que representa a vara de Arão? A vara de Arão representa o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a vara de Arão, ela floresceu, foi a única vara que floresceu. Então aquela vara de Arão representava o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Amém? Amém. O que representa o pão que havia dentro daquela arca? O que representa? Representa Jesus, o pão vivo que desceu da onde? Que desceu do céu. Amém? Amém. O pão vivo que desceu do céu. E o que representava aquelas tábuas com os 10 mandamentos? Representava o próprio Deus, que deu seus mandamentos para nós. Quem entende, diga amém. Amém. Então veja, por que Davi está tão preocupado em trazer a arca de Deus para Jerusalém? Por quê? Porque ele sabe que ali, dentro daquela arca, está a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus o quê? Espírito Santo. Amém? Amém. É por isso que ele ficou preocupado, ele ficou ansioso e ele fez de tudo para trazer a arca de Deus para a sua cidade. A presença de Deus, porque é a presença de Deus, amadas e amados do Senhor, é a presença de Deus que faz toda a diferença em nossa vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Compreenda isso. Qualquer pessoa que quer crescer na vida, que quer avançar, que quer prosperar, que quer chegar em lugares que nunca chegou, é importante e que haja essa compreensão. A presença de Deus, a arca de Deus, ela tem esse poder. Davi, ele sabe, amado, que é por causa da presença de Deus que ele tem chegado aonde ele tem chegado. E nós só chegaremos aonde nós temos que chegar se a presença de Deus for conosco. Diga amém. Olha, eu lembro aqui agora quando Davi, ele foi perdendo de alguma maneira a presença de Deus na sua vida. Ele clama no Salmo 51, dizendo lá, veja comigo por favor, Salmo 51, acompanha aí em nome do Senhor Jesus, você que está aqui, você que está me assistindo ali pelo YouTube, Facebook, pelas redes sociais. Salmo 51, versículo de número 10. Davi desesperado, porque ele percebe que o Espírito Santo, ele percebe que a presença de Deus está se afastando dele. Ele desesperado, ele diz assim, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Diga glória a Deus. Está vendo aí? Ele diz, não me lances fora da tua presença. Por que Davi, desesperado, ele diz para Deus, não me lances fora da tua presença? Porque Davi sabe que um homem sem a presença de Deus, ele não é nada. A vida perde todo sentido. Acabou. Porque é a presença de Deus que faz a diferença. Amém? Então, quando Davi está ali em 2 Samuel, volta lá comigo, por favor, 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 1, Davi ele fala, eu quero a arca de Deus na minha cidade, eu quero a presença de Deus. E ele diz aqui o texto sagrado, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Diga amém. Amém. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Veja, Davi manda fazer um carro 0 quilômetro, uma carruagem que ninguém nunca tinha subido nela, só para levar o quê? A presença de Deus. Amém? Olha o cuidado, olha o zelo. Davi falou, não vou nem pegar o meu carro particular, não, eu quero carro 0 quilômetro para levar a presença de Deus para a minha cidade. Amém, gente? Olha quanto carinho, olha quanto respeito da parte de Davi com a arca de Deus. E aí eles começam a levar a arca de Deus, versículo 5 aí, ó. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante quem? Perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. Está vendo aí? Ó? Então é uma festa enorme. Por quê? Porque quem está indo ali adiante deles é a presença de quem? De Deus. E a Bíblia diz, amado do Senhor, amados, que na presença de Deus, até a tristeza ela salta de quê? Ela salta de alegria, diga amém. Glória a Deus ou não? Então, na presença de Deus, Davi está alegre, está cantando vários instrumentos, né? Nos dias de hoje, é guitarra, é violão, é triângulo, é teclado, é guitarra, é baixo, é sanfona, amém? Tudo ali para glorificar o nome de quem? O nome de Deus. E estou fazendo uma grande festa, por quê? Porque a presença de Deus está ali, está indo com eles para a sua cidade, diga amém. Glória a Deus, amado. Então nós percebemos que todo esse amparato por causa da presença de Deus é porque a presença de Deus é tudo. Sem a presença de Deus, amado, não há razões nem para viver. Você compreende isso? Uma pessoa sem a presença de Deus, ela vive no mundo como se não existisse mais. Porque é a presença de Deus que faz toda a diferença. E aí eles vão caminhando com a arca de Deus, e o carro dos bois começa, as estradas naquela época não era como hoje, um asfalto assim bem, né, havia buracos, havia situações ali, né, lugares íngremes. Então a arca começa a dar aquela balançada, e um homem chamado Uzá vai lá e toca com a mão, e na hora que ele toca com a mão, ele morre queimado com a presença de quem? De Deus. Porque a presença de Deus é tão forte, e ele não tinha autorização para fazer aquilo, e na hora que ele toca na presença de Deus, ele morre na hora, Uzá. Aí Davi fica preocupado e fala, né, começa a pensar, como é que eu vou trazer a presença de Deus, a arca de Deus para a minha cidade? E ele fala, não, vamos parar aqui, vamos deixar a arca de Deus na casa de alguém, aqui mais próximo. E quem era que deu a sorte ali, para a glória de Deus? Foi um homem chamado Obed-Edom.
né? Obed-edom, ele morava nas proximidades ali, e Davi fala, vamos deixar aqui a arca de Deus na casa de Obed-edom, e vamos pensar em como nós vamos levar a presença de Deus para a minha cidade. E aí ele deixou a arca de Deus 3 meses na casa de Obed-edom. E Obed-edom, amado, um homem que não tinha praticamente nada na vida, né? Por causa da presença de Deus na casa dele, ele começa a prosperar. Em 3 meses, ele começa a prosperar, Deus começa a agir ali poderosamente, Obed-edom começa a prosperar, e não só ele, mas toda a família dele, diga amém. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, amado, e amados que me assistem, olha, a presença de Deus vai fazer você crescer, vai fazer você prosperar, onde ninguém prospera, diga amém. A presença de Deus tem esse poder de levar você ao crescimento, de levar você a ter aquilo que ninguém nunca teve, diga amém. Está compreendendo isso? Veja comigo aqui, ó, no versículo de número 11, diz assim aí, ó, 2 Samuel 6,11, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua o quê? Casa. Quer dizer, não foi só Obed-edom que foi abençoado, mas até toda a sua casa, toda a sua família foi abençoada, diga glória a Deus. Amém, amada do Senhor. Amém, amados e amadas. Compreenda isso em nome do Senhor Jesus. É a presença de Deus. Agora, como é que nós hoje, no tempo que nós vivemos hoje, nós atraímos a presença de Deus para a nossa vida? Porque nós entendemos até aqui que a presença de Deus é fundamental para nós. Sem a presença de Deus, nós estamos perdidos. Então, o que é que nós temos que fazer para atrair a presença de Deus? Nós temos que orar. Amém? Você, ao acordar de manhã, você já tem que cair de joelhos na sua cama. Amém, gente? Cair de joelhos na beira da cama e já orar. Falar, meu Deus, obrigado pela noite que se passou, por mais um dia. Amém? Dá bom dia para Deus. Ô apóstolo, mas misericórdia, eu vou estar igual uma louca, um louco. Não. Bom dia a Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. Amém? Porque foi eles que passou a noite, está passando o dia agora conosco. Amém ou não? Está entendendo? Então você tem que entender isso. E Deus fala, poxa, essa pessoa acordou e já me cumprimentou, né? Essa pessoa acordou e antes dela fazer um café, fazer um chá, fazer um lanche, ela já veio direto para mim, né? Me consultar, me pedir a orientação. Então veja a importância de se orar. Quando nós oramos, nós atraímos a presença de Deus. Mas não para por aí não. Nós temos que ler a palavra. Amém? Porque Deus está aqui na sua palavra, a presença de Deus está na sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, a presença de Deus ela vem sobre nós. Amém, amados e amadas? E também quando nós louvamos a Deus, a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de quê? De alegria. Deus habita em meio aos louvores, sim ou não? Está compreendendo? Então, quando a gente está louvando a Deus, por isso tem que louvar, ligue, coloque lá um CD cristão, coloque algo para poder você, sabe, ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falando. Amém, amados? Às vezes, ao invés de ficar lá com a televisão ligada o dia inteiro num programa que não vai te ajudar em nada, ligue o rádio ou ligue a televisão numa coisa que vai crescer a sua fé, porque a presença de Deus ela vai entrando, ela vai vindo, e aonde a presença de Deus ela está, aonde a presença de Deus ela entra, a vida da pessoa nunca mais é a mesma, diga glória a Deus. Está entendendo? 3 meses, a arca ficou na casa de Obed-edom e ele começa a prosperar, ele começa a crescer, ele começa a avançar. Querido, querida, é a presença de Deus que vai mudar a sua vida. Amém? É a presença de Deus. Quanto mais nós, nesse tempo agora que estamos vivendo, buscarmos a presença de Deus, através da oração, palavra, louvor, jejum também atrai a presença de Deus, amém? E honrando a Deus, sendo fiel a Deus, porque 3 meses depois, Davi pensou assim, descobri
eu vou trazer a presença de Deus honrando a Deus. E olha o que ele fez. Olha o que ele fez para trazer a presença de Deus. Diz aí, ó, versículo 12, veja. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, cidade de Davi, com alegria. Diga amém. Está entendendo, amada? É com alegria. Você tem que servir a Deus com alegria. Sabe, atrair a presença de Deus com alegria. Não pode ser um fardo. Vou ter que orar, vou ter que colocar meu joelho no chão. Vou ter que sentar, parar um tempo, minutos ou horas para ler a palavra, para louvar a Deus. Que é isso? Não, tem que ser com alegria, diga amém. Porque Deus não quer que nós busquemos a presença dele como um fardo, como um peso, como se fosse o fim do mundo. Não, Deus quer que nós o busquemos com alegria, diga glória a Deus. Por que eu tenho o prazer de estar aqui o dia inteiro, né, para levar a palavra de Deus, anunciar as coisas? Porque a presença de Deus é tudo para nós. Amém? E eu não me canso, eu viro a madrugada, eu viro a noite. E não me canso, por quê? Porque a presença de Deus é tudo para nós. Amém? É a presença de Deus. Quanto mais a presença de Deus vier sobre nós, mais nós vamos avançar, mais nós vamos crescer, o nome do Senhor vai ser glorificado, diga glória a Deus. Olha o versículo de número aí, 13, e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Versículo 14, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e com som das trombetas, diga glória a Deus. Eles vão se alegrando, eles vão festejando, é a presença de Deus, é a arca de Deus, aleluia, que bênção, que maravilha, a arca de Deus, a presença de Deus está vindo conosco para a nossa cidade, aleluia, glória a Deus, amém, gente? É a presença de Deus. Quanto mais a presença de Deus estiver no lugar, mais a presença do mal vai se afastar, diga glória a Deus. Amém, gente? Compreenda isso. Quanto mais a presença de Deus estiver no lugar, na nossa vida, mais a presença do mal vai para distante de nós, diga glória a Deus. Está compreendendo isso? O segredo é a presença de Deus. Às vezes as pessoas, elas comem dobrado, passando situações tão terríveis na vida, por falta exatamente do que? Da presença de Deus. Porque aonde Deus não está, o mal faz a festa. Sim ou não? O mal faz a festa, mas aonde a presença de Deus está, o mal tem que sair, diga glória a Deus. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair, diga amém. Compreenda isso. Então é por isso que a gente precisa atrair a presença de Deus. Atrair em casa, no trabalho, em todos os lugares por onde nós formos, nós precisamos atrair a presença de Deus, orando, meditando na palavra, louvando a Deus, amém? Jejuando, glória a Deus, e sendo fiel a Deus. Davi, ele fala: eu já entendi, eu vou trazer a presença de Deus para minha casa, sabe como? Eu vou honrar o meu Deus. E a cada 6 passos que ele dava, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, né? Os passos são longos. A cada 6 passos que ele dava, eles paravam e honravam a Deus. E assim fizeram todo aquele caminho, todo aquele percurso. Dava 6 passos, parava e honrava a Deus. Então, de que maneira Davi atraiu a presença de Deus também ali para a sua cidade? Honrando a Deus. Às vezes a pessoa, ela quer a presença de Deus na vida dela, né, na vida da família, na vida dos negócios, ela quer a presença de Deus, mas ela é uma pessoa que ora, é uma pessoa que lê a palavra, é uma pessoa que jejua, é uma pessoa até que louva a Deus, mas é uma pessoa que não é o quê? Fiel a Deus.
A pessoa ela quer a presença de Deus, mas não está disposta a devolver um dízimo, entregar uma oferta para Deus, né? Ela gasta com cachaça, ela gasta com coisas erradas da vida aí, né? Mas com Deus ela não quer fazer isso. Então está errado, porque se eu quero a presença de Deus, eu tenho que fazer como Davi fez. Todo o processo, principalmente esse aqui, ó, que é honrar a Deus em nome de Jesus. Amém, amor? Está entendendo? Ele fala, não, mas Deus não quer nada de mim para me atrair à presença dele. Deus não quer nada de mim. Então Deus não queria nada de Davi, então? Por que Davi foi honrando a Deus o caminho inteiro, honrando a Deus? Será que Deus mudou? Está entendendo? Então isso é uma visão pequena, isso é uma visão limitada. Uma pessoa que pensa assim, eu não vou ter que honrar a Deus, eu não vou ter que ser fiel dizimista, ofertante, para ter a presença de Deus. Então continua agindo do jeito que pensar. Porque está escrito aqui, ó, nós vamos agora contra a palavra de Deus. Nós vamos agora contra as sagradas escrituras. Você que me ouve, me assiste aí, você vai contra a palavra de Deus agora? Então acorde enquanto é tempo. Deus tem que ser respeitado, Deus tem que ser honrado. E uma das coisas que Deus é honrado é quando você honra a Deus com fidelidade. Amém?